Você já parou para pensar por que algumas pessoas com 80 anos parecem ter 60, cheias de energia, enquanto outras mal conseguem sair da cama? É uma realidade dolorosa ver muitos dos nossos entes queridos perderem a capacidade de fazer coisas simples que antes faziam sem pensar. Aquele neto que precisa de ajuda para amarrar o sapato, mas você não consegue se abaixar. A simples alegria de dar uma longa caminhada para ver o pôr do sol, que se torna uma tarefa árdua. Sentir que o corpo já não acompanha a sua vontade, ou que a mente se torna um labirinto confuso. Essa perda de autonomia, de liberdade para desfrutar da vida ao máximo, pode ser devastadora, levando à frustração e a um sentimento de isolamento. Mas e se eu dissesse que envelhecer não precisa significar perder essas capacidades? E se eu revelasse que há um segredo para realmente reverter o relógio biológico, para que você possa continuar a desfrutar da vida com vitalidade e autonomia muito depois dos 70? Não se trata de magia, mas de conhecimento e pequenas ações diárias que acumulam grandes resultados. Neste vídeo, vamos explorar 7 coisas que a maioria das pessoas com 80 anos já não consegue fazer. E mais importante, como você pode garantir que, mesmo AOS 70, 80 ou mais, você ainda possa fazê-las com facilidade e alegria. São sinais claros de que você está a envelhecer ao contrário, desafiando as expectativas e vivendo a sua vida nos seus próprios termos. Fique conosco até o final, porque tenho algo que o vai surpreender e mudar a sua perspectiva sobre o envelhecimento, oferecendo-lhe uma nova esperança para o futuro. Vamos começar com a primeira dessas coisas, algo tão fundamental que muitas vezes nem percebemos o quão valioso é, até o perdermos: a capacidade de se curvar para apanhar algo do chão sem sentir dor ou desconforto. Parece simples, não é? Mas tente observar as pessoas mais velhas ao seu redor. Quantas delas conseguem inclinar-se para amarrar os sapatos, apanhar uma caneta que caiu, ou até mesmo abraçar um neto pequeno ao nível do chão, sem um gemido de dor ou a necessidade de se apoiar em algo? A perda de flexibilidade e força no core não é apenas um inconveniente, é um fator de risco sério para quedas, que podem ter consequências devastadoras. Quando perdemos essa capacidade, a nossa independência diminui. Começamos a depender de outros para tarefas básicas, e a nossa confiança em nós mesmos para nos movermos livremente é abalada. Mas a boa notícia é que podemos combater isso. Para manter a capacidade de se curvar com facilidade, a chave está na flexibilidade e no fortalecimento suave do core e das pernas. Comece devagar. Por exemplo, todas as manhãs, tente tocar os seus dedos dos pés, mesmo que no início só consiga chegar aos joelhos ou às canelas. O importante é o movimento, o alongamento gradual. Outro exercício simples e eficaz é sentar e levantar de uma cadeira sem usar as mãos. Comece com uma cadeira mais alta e, à medida que ganha força, use uma mais baixa. Faça isso várias vezes ao dia. Atividades como yoga suave, tai chi ou até mesmo dança são excelentes para melhorar a flexibilidade e o equilíbrio, elementos cruciais para a mobilidade geral e para prevenir quedas. Imagine a Dona Maria, que aos 75 anos sentia-se presa em casa, com dores nas costas ao se inclinar. Começou a fazer 15 minutos de alongamentos suaves todas as manhãs e, depois de alguns meses, não só conseguia amarrar os sapatos sem esforço, como voltou a jardinar, ajoelhando-se e levantando-se com uma agilidade que surpreendia os vizinhos. A independência voltou a ser dela, e com ela, a alegria de poder cuidar das suas plantas e do seu lar sem ajuda. Agora que mergulhamos em como manter a flexibilidade e a autonomia através do movimento, vamos para a próxima área crucial, que diferencia quem está a envelhecer ao contrário: a capacidade de caminhar longas distâncias
sem se sentir exausto ou com dores. Não estamos a falar de maratonas, mas sim da liberdade de poder fazer uma boa caminhada no parque, visitar um amigo que mora a algumas quadras, ou explorar uma nova cidade sem a necessidade constante de parar ou de se sentir completamente drenado no final. A perda de resistência cardiovascular e da força nas pernas pode transformar o que era um prazer num fardo. Muitos idosos veem o seu mundo encolher porque a simples ideia de uma caminhada mais longa é desanimadora. Isso não afeta apenas a saúde física, mas também a mental, limitando a interação social e a capacidade de desfrutar de atividades ao ar livre. Para manter essa vitalidade e resistência, a caminhada é o seu melhor amigo. Comece com o que é confortável para si. Se são apenas 10 minutos à volta do quarteirão, que sejam 10 minutos. O segredo é a progressão gradual e a consistência. Aumente o tempo ou a distância em apenas alguns minutos a cada semana. Tente caminhar em um ritmo que o faça sentir-se um pouco ofegante, mas ainda capaz de conversar. Se puder, caminhe ao ar livre, em contato com a natureza, seja num parque, num trilho à beira-mar ou até mesmo nas ruas arborizadas do seu bairro. A luz natural e o ar fresco têm benefícios adicionais para o humor e o sono. Usar calçado adequado e confortável é essencial para evitar lesões e garantir que cada passo seja um prazer. Pense no João, que aos 72 anos, depois de uma vida de trabalho sedentário, sentia-se sem fôlego após alguns quarteirões. Ele decidiu começar a caminhar todos os dias com a esposa, primeiro 20 minutos, depois 30, e agora, aos 75, eles fazem trilhos leves nos fins de semana, explorando paisagens que nunca pensou ver. A capacidade de caminhar sem limites abriu um novo mundo de descobertas e aventuras para ele e para sua família, reforçando a importância de manter o coração e as pernas fortes. E que tal a sua mente? A terceira coisa que muitos com 80 anos já não conseguem fazer com facilidade é lembrar-se de novos nomes e rostos, ou reter novas informações. A memória é a âncora da nossa identidade, das nossas relações e da nossa capacidade de interagir com o mundo. Começar a esquecer nomes de pessoas que acabou de conhecer, perder o fio da conversa ou ter dificuldade em aprender algo novo pode ser incrivelmente frustrante e assustador. Isso não só afeta a sua autoconfiança, como também pode levar a um isolamento social, pois a pessoa pode evitar situações onde se sinta exposta à sua falha de memória. Mas não precisa ser assim. O cérebro, como qualquer músculo, precisa de ser exercitado. Para manter a memória afiada, comece por estimular a sua mente diariamente. Em vez de apenas assistir à televisão, leia livros, jornais, revistas que o desafiem. Faça palavras cruzadas, sudoku ou jogue jogos de tabuleiro que exijam estratégia. Uma das melhores maneiras de reforçar a memória para nomes e rostos é o ensaio ativo. Quando conhecer alguém novo, repita o nome da pessoa em voz alta ou mentalmente logo a seguir. Crie associações. Por exemplo, se o nome é Rosa, imagine-a a segurar uma rosa. Tente recordar os nomes das pessoas que conheceu no final do dia. Aprender algo completamente novo, como um novo idioma ou um instrumento musical, é um treino cerebral extraordinário que força o cérebro a criar novas ligações neuronais. Além disso, a nutrição desempenha um papel vital. Alimentos ricos em ômega 3, como peixes gordos, sardinhas, salmão, bacalhau, nozes e sementes de linhaça, são como combustível premium para o seu cérebro. Antioxidantes encontrados em frutas vermelhas, vegetais de folha verde escura e até um bom azeite de oliva extra virgem ajudam a proteger as células cerebrais do envelhecimento. Lembre-se da professora reformada
que, ao sentir que a memória não era a mesma, decidiu começar a aprender italiano. Ao princípio, era um desafio imenso, mas a cada aula, a cada nova palavra aprendida, ela sentia a sua mente a rejuvenescer. Hoje, ela consegue conversar com fluidez e a sua memória para o dia a dia está mais vibrante do que nunca. A aprendizagem contínua é um elixir poderoso para a mente. Agora que mergulhamos em como manter a flexibilidade, a resistência e a mente afiada, vamos para a próxima área crucial que diferencia quem está a envelhecer ao contrário: a capacidade de dormir profundamente a noite toda. Não há nada mais restaurador do que uma noite de sono ininterrupto, onde o corpo e a mente se regeneram. No entanto, para muitos acima dos 70, o sono torna-se fragmentado, superficial, e as idas constantes à casa de banho, as dores ou simplesmente a incapacidade de desligar transformam a noite num martírio. A falta de sono de qualidade não é apenas cansativa, ela afeta o humor, a memória, a concentração e até mesmo o sistema imunitário. Acordar várias vezes por noite e sentir-se mais cansado ao amanhecer do que ao deitar é uma realidade dolorosa que rouba a energia para o dia. Mas podemos reverter este cenário e conquistar o sono reparador que merecemos. O segredo está em estabelecer uma rotina de sono consistente. Tente deitar-se e levantar-se aproximadamente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isso ajuda a regular o seu relógio biológico. Crie um ambiente propício ao sono. Um quarto escuro, silencioso e fresco. Evite telas, telemóveis, tablets, televisão, pelo menos 1 hora antes de dormir, pois a luz azul interfere na produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, dedique-se a atividades relaxantes, como ler um livro, ouvir música suave ou tomar um chá de camomila morno. Pequenas caminhadas durante o dia ou exercício leve podem ajudar a cansar o corpo de forma saudável, promovendo um sono mais profundo, mas evite exercícios vigorosos perto da hora de dormir. Se as idas à casa de banho são um problema, tente reduzir a ingestão de líquidos algumas horas antes de deitar, mas mantenha-se hidratado durante o dia. Ao exemplo do casal de Clara e Sr. Fernando. Ambos tinham dificuldade em dormir a noite toda. Decidiram criar um ritual noturno: um banho morno, uma leitura leve e um chá de ervas. Em poucas semanas, a diferença era notável. Acordavam mais dispostos, com a mente mais clara, e o bom humor de ambos era contagiante. O sono profundo não é um luxo, é uma base fundamental para a sua saúde e vitalidade. E falando em vitalidade, a quinta coisa que a maioria dos 80 anos já não consegue fazer com facilidade é abrir um frasco apertado sem pedir ajuda. Parece um detalhe, não é? Mas imagine a frustração de não conseguir abrir a tampa da sua compota preferida, de um frasco de azeitonas ou até de um medicamento. Essa pequena tarefa diária que exige força de preensão, a capacidade de apertar e girar, é um indicador surpreendente da sua força muscular geral e da saúde das suas articulações. A perda da força nas mãos e nos pulsos não afeta apenas a autonomia em casa. Ela pode dificultar tarefas como segurar talheres, escrever ou até mesmo carregar sacolas leves de compras, limitando a sua independência em diversas áreas da vida. É um sinal silencioso de que a força está a diminuir. Mas não precisa ser um sinal de alarme sem solução. Fortalecer a força de preensão e a destreza manual é perfeitamente possível. Exercícios simples podem fazer uma grande diferença. Uma bola de borracha macia, daquelas usadas para fisioterapia, pode ser o seu melhor amigo. Apenas aperte e solte-a várias vezes ao dia. Outra ideia é usar um prendedor de roupa. Aperte-o com os dedos várias vezes.
Atividades manuais como tricotar, fazer crochê ou até mesmo jardinagem, onde você agarra ferramentas e mexe na terra, são excelentes para manter a destreza e a força dos dedos e das mãos. A força de preensão também está ligada à força geral do corpo e até à densidade óssea. Pense no Sr. Manuel, que sempre dependeu da filha para abrir qualquer frasco na despensa. Depois de começar a usar uma bola anti-stress e a fazer trabalhos manuais de bricolagem, notou que a sua força nas mãos aumentou significativamente. Hoje, ele não só abre os próprios frascos, como também ajuda os vizinhos, sentindo uma satisfação imensa na sua renovada capacidade e independência. Passamos agora para a sexta coisa essencial que muitos AOS haitianos perdem, mas que você pode preservar: a capacidade de desfrutar de uma refeição completa e variada sem sofrer de problemas digestivos como azia, inchaço ou prisão de ventre. A comida é uma das grandes alegrias da vida, um momento de convívio, cultura e prazer. Quando a digestão se torna um campo de batalha, com desconforto após cada garfada, a qualidade de vida despenca. Muitas pessoas acabam por restringir a sua dieta a alguns poucos alimentos seguros, perdendo a diversidade de nutrientes e o prazer de experimentar novos sabores, o que leva à desnutrição e à infelicidade. Mas o seu sistema digestivo pode ser um aliado, não um inimigo. A chave para uma digestão saudável é uma dieta rica em fibras, hidratação adequada e a inclusão de alimentos probióticos. As fibras, encontradas em abundância em frutas frescas, com casca se possível, vegetais coloridos e grãos integrais, agem como uma vassoura natural para o intestino, ajudando a movimentar os alimentos e a prevenir a prisão de ventre. Beber água suficiente ao longo do dia é igualmente crucial, pois a água amolece as fezes e facilita a sua passagem. Lembre-se, sede é um sinal de que já está desidratado. E que tal os probióticos? Alimentos fermentados como iogurte natural sem açúcar, kefir ou chucrute contêm bactérias benéficas que equilibram a flora intestinal, melhorando a digestão e a absorção de nutrientes. Evite ao máximo alimentos processados, ricos em açúcares refinados, gorduras saturadas e aditivos artificiais, que são um peso para o seu sistema digestivo. O segredo é comer devagar, mastigar bem os alimentos e ouvir o seu corpo. A tia Lúcia, que sofria de azia constante e inchaço, decidiu mudar a sua alimentação. Passou a incluir mais vegetais nas refeições, trocou o pão branco por integral e começou a beber mais água e um copo de kefir todas as manhãs. A sua digestão melhorou drasticamente e ela voltou a desfrutar de todas as suas refeições sem medo, redescobrindo o prazer de comer e a energia que a boa nutrição lhe dava. A alimentação é a sua farmácia natural. E, por fim, chegamos à sétima e talvez mais enriquecedora das capacidades que o separam daqueles que simplesmente aceitam o envelhecimento: a capacidade e a vontade de aprender algo completamente novo e desafiador. Muitos, ao atingir uma certa idade, tendem a pensar que já aprenderam tudo o que havia para aprender, que o cérebro está fechado para novidades. Essa mentalidade é um dos maiores obstáculos para a vitalidade. A perda da curiosidade, da abertura ao novo, pode levar a uma estagnação mental e emocional, tornando a vida menos interessante e mais rotineira. Mas a verdade é que o seu cérebro tem uma capacidade incrível de se adaptar e de criar novas conexões, independentemente da idade. Este fenômeno é conhecido como neuroplasticidade e significa que nunca é tarde para aprender. Aprender algo novo e desafiador mantém a sua mente ágil, estimula a criatividade e dá-lhe um propósito renovado. Pode ser aprender um novo idioma, como a professora reformada que mencionamos, ou talvez
um instrumento musical, um piano, uma guitarra portuguesa ou até uma harmônica? Que tal aprender a pintar, a esculpir, a fazer cerâmica? Ou dominar uma nova tecnologia, como usar o computador ou o telemóvel para se conectar com a família e o mundo, algo que muitos ainda resistem a fazer? Entrar num grupo de leitura, fazer um curso online sobre um tema que sempre o fascinou, ou dedicar-se a um novo hobby que exige concentração e coordenação, como a observação de aves ou a astrofotografia. A chave é escolher algo que o excite, que o tire da sua zona de conforto e que o desafie de forma positiva. A satisfação de dominar uma nova habilidade é imensa e constrói a sua autoconfiança. Pense na avó do meu amigo que, aos 78 anos, sentia-se um pouco entediada. Decidiu inscrever-se num curso de pintura a óleo, algo que nunca tinha feito. Ao princípio, os seus quadros eram simples, mas com o tempo e a prática, ela começou a criar verdadeiras obras de arte, descobrindo um talento escondido e uma paixão que a fazia levantar-se da cama com entusiasmo todos os dias. Ela não estava apenas a pintar. Estava a colorir a sua vida com novas experiências e a provar que a idade é apenas um número quando o espírito é jovem e curioso. Então, o que vimos hoje? Falamos sobre a incrível liberdade de se poder curvar para apanhar algo, a autonomia de caminhar sem limites, a clareza de uma mente que se lembra, o descanso reparador de uma boa noite de sono, a força nas mãos para lidar com o dia a dia, a alegria de uma digestão sem preocupações e a aventura emocionante de nunca parar de aprender. Cada uma destas 7 coisas não é apenas uma capacidade física ou mental. É um pilar da sua independência, da sua felicidade e da sua qualidade de vida. Envelhecer não precisa ser um declínio inevitável. Pode ser e deve ser uma fase de contínuo crescimento, descoberta e plenitude. Acredite em si e no potencial do seu corpo e da sua mente. Lembre-se, pequenas mudanças consistentes, feitas com amor e dedicação, podem realmente reverter o relógio e transformar a sua saúde e felicidade. Não se trata de ser perfeito ou de se tornar um atleta olímpico, mas de ser persistente e de escolher um caminho de vitalidade. Cada pequeno passo que você dá em direção a essas 7 coisas é um investimento no seu futuro, na sua qualidade de vida, na sua independência e na sua alegria de viver. Você tem o poder de escrever a sua própria história de envelhecimento, uma história de vigor e propósito. Qual destas 7 coisas mais o inspirou a começar hoje? Ou talvez você já esteja a fazer algumas delas e tem uma dica para partilhar? Partilhe a sua história, as suas dúvidas ou as suas vitórias nos comentários abaixo. A sua experiência pode ser a motivação que outra pessoa precisa para começar a sua própria jornada de envelhecimento em reverse. Se este vídeo tocou o seu coração, lhe deu uma nova esperança e o fez ver que há um caminho para um envelhecimento mais vibrante, por favor, deixe o seu gosto e subscreva o nosso canal. Ative o sininho para não perder mais dicas valiosas e inspiradoras que o ajudarão a viver a sua melhor vida a qualquer idade. A vida é uma jornada maravilhosa e a idade é apenas um número quando se tem vitalidade, curiosidade e um espírito jovem. Viva a sua melhor vida em cada fase com propósito e alegria. Você merece. Até a próxima.